vir ficar com alguém tem que ser no mínimo 3 encontros pra se conhecer melhor. Conhecer o quê, otário? Eu só quero te comer, pô! Analisando os fatos aqui, ó. Tu quer acertar aquele maluco lá 2.000 metros de distância, é teu fim, né? Então. Ó, o vento tá mais pra esquerda, então regulei 2 pra direita. Pela distância você vai ter que regular a altura. Então regulei 2 pra direita, 2 pra cima. Quadrado, bolinha, L1. Pronto, tá no alvo. Como você quiser, ó. Quem é? Ei, filho de rapaz, sou eu, meu irmão, abre sim! Eu quem? Ei, fala da puta, abre logo sim, meu irmão! Só se tu acertar qual é a senha secreta. Ei, doutor, tá aí dentro, eu vou te afundar na bala, filho. Ih, errou nessa senha não, otário. Perdeu a noção do perigo, foi, meu irmão? Pô, tava brincando, cara. É pegadinha do Gugu, pegadinha do Gugu. Aí eu pegar o então aqui pra tu respeitar o lugar.